Olá, tudo bem? Eu me chamo Laura, sou estudante do curso de Zootecnia do campus Sinop. Hoje a gente vai estar abordando um pouquinho sobre o tema órgãos associados do trato digestivo. Basicamente, essa associação é formada por glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e sucessivamente a vesícula biliar. As glândulas salivares são principalmente as glândulas parótidas, submandibular ou submaxilar e a sublingual, mas também existem as glândulas menores. Elas são glândulas exócrinas que produzem saliva ou fluidos que têm função digestiva, lubrificante, como também protetora, além das glândulas pequenas que são dispersas na cavidade oral. Existem os três pares de glândulas salivares maiores, que são as que foram descritas anteriormente: a parótida, a submandibular, como também a sublingual. Dentre essas células, nos seres humanos, as células maiores, elas são responsáveis somente por 10% do volume total da saliva que é produzida. Entretanto, em contrapartida, 70% do muco são produzidas por essas glândulas. Essas glândulas possuem células que são denominadas de serosa, mucosa, como também células mioepiteliais. As células serosas, elas têm em geral um formato piramidal, com a base larga e o repouso sobre a lâmina basal, e um ápice de microvilosidades pequenas e irregulares, aqui, voltadas para o lúmen, que é esse aqui. Elas exibem características de células polarizadoras e que secretam proteína. Já as células mucosas, que são essas aqui, elas apresentam em geral um formato cuboide ou colunar. Seu núcleo é oval e encontra-se pressionado junto à base da célula, diferentemente da célula serosa, que ela é mais centralizada. Elas exibem características de células produtoras de muco, contendo glicoproteínas importantes para a função lubrificante da saliva. Dentre essas glicoproteínas, a maioria pertence à família das mucinas, que tem a estrutura entre 70% a 80% da cadeia que é composta por carboidratos. Já as células mioepiteliais, que são essas aqui, elas são encontradas junto à lâmina basal, que é a lâmina basal, essa daqui. E tem as suas terminações secretoras de ductos intercalares em menores extensões. E elas formam a porção inicial do sistema de ductos secretores. Então aqui ela já produz a sua extensão com os ductos. Aqui eu vou estar abordando e distribuindo um pouquinho mais sobre cada glândula. A glândula parótida, que é essa daqui de rosa, ela é uma glândula aciniosa e a sua composição é por porção secretora. E ela é constituída basicamente e exclusivamente por células serosas. Ela contém grânulos de secreção que são ricos em proteína. E ela tem uma elevada atividade da amilase. E essa atividade, ela acaba sendo responsável pela hidrólise, ou seja, pela quebra de boa parte dos carboidratos que são ingeridos. A digestão, ela se inicia na boca e ela vai continuar por um curto período de tempo no estômago, até que o suco gástrico acidifique o bolo alimentar e vai diminuir consideravelmente a atividade dessa amilase. Como em outras glândulas que são salivares, o tecido conjuntivo contém muitos plasmócitos e linfócitos. Esses plasmócitos, por exemplo, eles secretam o LGA, que vai formar um complexo com componentes secretores que são sintetizados pelas células aciniosas. Elas são basicamente compostos das células imunológicas, que participam tanto da proteção quanto da regulação de algumas coisas, como proteção de cáren, proteção de patogênicos estranhos que são ingeridos, entre outros. Já a glândula submandibular ou submaxilar, ela é uma glândula
tubuloacinosa e ela é composta com uma porção secretora, que contém tanto as células serosas quanto as células mucosas, diferentemente da glândula parótida, que ela só vai ter uma. As células serosas, elas são o principal componente da glândula, e elas são sendo aonde você consegue facilmente diferenciar as células mucosas pelo núcleo arredondado e o citoplasma basófilo. Em humano, mais ou menos, cerca de 90% das terminações serosas das glândulas submandibulares são aciniosas ou serosas, enquanto somente 10% consistem em tubulosas, mucosas ou semiluas serosas. Já as glândulas sublinguais, que são essas daqui, ela, assim como a submandibular, ela também possui as duas secreções. Elas possuem também glândulas tubulacinosas e elas produzem tanto glândulas serosas quanto mucosas. As células mucosas, elas são predominantes nas glândulas, enquanto as células serosas, elas apresentam exclusivamente constituindo as semiluas. As semiluas serosas na extremidade dos túbulos mucosos. Assim também como nas glândulas submandibulares, as células que formam as semiluas serosas secretam lioenzimas. Já as glândulas salivares menores, elas são glândulas encapsuladas. Estão distribuídas basicamente em toda a mucosa e submucosa. A saliva, que é produzida pelas pequenas unidades secretoras, elas são conduzidas à cavidade oral por ductos, que são bastante curtos, com pouca modificação, que ocorre pouca modificação no conteúdo dentro desse processo de transporte. Embora existam várias variações das glândulas salivares menores, normalmente elas são responsáveis pela produção de muco. As glândulas serosas, na parte posterior da língua, elas excretam agregados de linfócitos e podem ser encontradas nas glândulas salivares menores. E também são associadas à secreção de LGA. Bom, então essas são algumas definições das glândulas. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre o pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista, conhecida como glândula mista, exócrina e endócrina. E ele produz algumas enzimas digestivas, como também hormônios. As enzimas, elas são armazenadas e secretadas por células que são conhecidas como porção exócrina. E elas são arranjadas em axínos. Os hormônios que são produzidos, eles são sintetizados em grupamentos de células epiteliais endócrinas e conhecido como ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. A porção exócrina do pâncreas é uma glândula acinosa que é composta ou similar à glândula parótida em questão de estrutura. Em alguns cortes histológicos, as distribuições entre essas glândulas podem ser feitas com base na ausência dos ductos estriados e na exigência das ilhotas pancreáticas, que são do pâncreas. Aqui, essa imagem está mostrando um pouquinho como é feito, né? As enzimas que são produzidas digestórias, elas são liberadas diretamente no duodeno, que é uma porção do sistema digestório. A penetração das porções iniciais dos ductos, que são esses aqui, e ela também é responsável pela produção de água, íons, como também diversas proteínas, que são, as proteínas são a tripsinogênio, A1, A2 e A3, a quimiotripsinogênio, a pré-elastase 1 e 2, proteína Z, calicrinogênio, pré-carboxipeptidase, A1, A2, AB1 e AB2, a amilase, a lipase de glicerídeos, a colipase e a hidrolase,
a carboxilester, a fosfolipase, a nuclease, entre outras. A maioria dessas enzimas, elas ficam armazenadas de forma inativa, ou seja, em pré-enzima, nos grânulos de secreção das células actiniosas. E essas atividades, elas são feitas no lúmen do intestino delgado após a secreção dessas enzimas. É bem importante esse fato, porque ele participa da proteção do pâncreas contra a atividade dessas enzimas. Já a secreção pancreática exócrina, ela é controlada principalmente por meio de 2 hormônios, a secretina e a colecistoquina, que elas são produzidas por células enteroendócrinas na mucosa intestinal, ou seja, no duodeno e no jejum. O estímulo do nervo vago, que é o parasimpático, também aumenta a secreção pancreática, ou seja, quando está acontecendo aquele movimento peristáltico do bolo. Basicamente, os hormônios e o sistema nervoso agem conjuntamente no controle da secreção pancreática e na existência do ácido, ou seja, para o pH ele ser maior que 4,2 dentro do lumen intestinal. Já é um forte estímulo para a secreção de secretina. Esse hormônio ele também promove a secreção fluida abundante, pobre em atividade enzimática e rico em bicarbonato, ou seja, é esse bicarbonato que vai tentar organizar, entre aspas, o pH. Ela é uma secreção alcalina, né, que é produzida pelas células do ducto intercalares e serve para neutralizar a acidez do quimo, ou seja, o alimento parcialmente digerido. Nas enzimas pancreáticas, para que elas possam funcionar, elas precisam estar em uma faixa de pH ótima, ou seja, o pH neutro. A liberação de colecistoquina, ela vai ser estimulada por ácido gráfico da cadeia longa, como também ácido gástrico e alguns aminoácidos também, essenciais para o lumen intestinal. A colecistoquina, ela vai promover uma secreção que ela é pouco abundante e, entretanto, ela é rica em enzimas. E esse hormônio, ele vai atuar principalmente na extrução dos glândulos. Então, aqui, essa imagem, ela está mostrando um pouquinho das partes do pâncreas, como é feito essa ligação no intestino duodeno, e quais são as estruturas que existem dentro desse pâncreas para que ele promova todas essas secreções e toda essa ordem, como também essa neutralização do pH. Aqui está mostrando um pouquinho das células que são responsáveis, a ilhota de Langerhans, ou célula pancreática, como também a célula delta, a alfa, a beta, as hemácias, que são as células sanguíneas, pertencentes ao grupo sanguíneo, como também os ácidos pancreáticos, ou seja, os que são produtores de muco. Aqui também é outra imagem, só mesmo para demonstrativo, né, de como é feito. E aqui um pouquinho explicado como que ocorre a liberação desses hormônios, que são os reguladores. Então, tem a chegada do alimento no estômago, isso vai estimular a mucosa gástrica e a gastrina vai cair para a corrente sanguínea, que vai estimular as glândulas gástricas novamente e vai ocorrer a liberação tanto da colecistoquina quanto da secretina. Mais uma imagem para mostrar como funciona o processo, que daí a colecitina vai agir na bile, né, que vai ser um órgão que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, e a secretina vai agir no pâncreas. Gastrina, no suco gástrico, ocorrendo assim uma parte do processo de digestão. Bom, o fígado,
ele é o segundo maior órgão do corpo, onde ele só vai perder para a pele. E a maior glândula, que ela pesa mais ou menos entre 1,5 quilos. Ela vai estar situada na cavidade abdominal abaixo do diafragma. Essa imagem aqui mostra bem que essa parte aqui é o músculo, né, do diafragma, e ela vai estar abaixo. Vamos imaginar que aqui tem o músculo, né, que é o músculo de sustentação do sistema digestório, e ela vai estar logo abaixo. O fígado, ele é um órgão no qual os nutrientes são absorvidos no trato digestório e são processados e armazenados para serem utilizados por outro órgão. Então, o fígado, ele é basicamente o mecanismo onde faz a quebra das moléculas e armazena tanto glicose quanto outros nutrientes. E, portanto, ele é uma interface entre o sistema digestivo e o sangue. Aqui está mostrando que ele tem ligação direta tanto com veias quanto com artérias, que ele faz toda a filtragem do corpo e todo o sangue que corre dentro de um corpo humano é passado pelo fígado. A grande parte, né, entre 70% a 80%, chega através da veia porta para o fígado. A menor porcentagem ela é suprimida pela artéria e a hepática do fígado também, que passa para o fígado. Todos os nutrientes que são absorvidos pelo intestino chegam ao fígado pela veia porta, exceto os lipídios, que são os complexos quilomicros, que são os lipídios, que eles têm complexos de quilomicros. Esses vão chegar pela artéria hepática. A posição do fígado no sistema circulatório é ideal para captar e transformar o acúmulo de metabolismo e para a neutralização e eliminação de substâncias tóxicas. Ou seja, ele também é responsável pela filtragem das substâncias tóxicas no nosso corpo. Essa eliminação ela vai ocorrer pela bile e em uma secreção exócrina do fígado. É importante para a digestão de lipídios que o fígado também exerça uma função muito importante, que é a produção de proteínas plasmáticas, como a albumina e outras proteínas carreadoras. O fígado ele é revestido por uma cápsula bem delgada, ou seja, bem fina, do tecido conjuntivo, que se torna mais espessa, ou seja, um pouco mais grossa, no ilho, por onde a veia porta e a artéria hepática penetram o fígado e por onde saem os ductos hepáticos direito e esquerdo, bem como os linfócitos. Esses vasos e ductos são circundantes para o tecido conjuntivo ao longo de toda a extensão, até o término ou até a origem, nos espaços porta, entre o lóbulo hepático. Aí, nesse ponto do lobo hepático, vai se formar uma delicada rede de fibras reticulares que suportam os hepácitos, ou seja, as células do fígado e as células endotélias capilares. Aqui é uma imagem histológica também do Google, que foi adaptada, que ela mostra um pouco como é formada essas células do fígado, como é feito essa em um corte histológico, como ela fica apresentada. Aqui é uma demonstração também mostrando sobre os lóbulos, as veias, né, as terminações, por onde elas passam, como se fosse um pedacinho do fígado aumentado, onde fica as células, os ramos. Esse aqui é o ramo do ducto biliar, que é onde fica a bile, né, que ela é ligada ao fígado. E aqui a gente também vai falar um pouquinho sobre o lobo hepático, que ele tem uma estrutura, ele é estrutural básico do fígado.
é a célula hepática ou hepatócito. Essa célula ela é epitelial e elas estão agrupadas em placas interconectadas. São agrupadas em placas como se fossem placas interconectadas. Aqui mais uma imagem para mostrar um pouquinho como que é, né? Esse daqui é um desenho esquemático que foi pegado do livro Junqueira Carneiro, que mostra como que é feito o espaço da periferia, né? E mostra também como é feita essa irrigação, como fica a veia, a artéria, né? E que todo o órgão ele vai ser irrigado. O suprimento sanguíneo do fígado, ele é um órgão incomum de todos os outros. Porque ele recebe o sangue de duas fontes diferentes. Ou seja, 80% do sangue vai se derivar da veia porta. Aqui, 80%. Aqui. Peraí. Aqui. 80% vai se derivar da veia porta, que vai transportar o sangue que é pouco oxigenado e rico em nutrientes provenientes da vesícula abdominal, enquanto 20% ele vai ser transportado pela artéria, pelo ramo da artéria hepática, que são essas duas aqui, essa vermelhinha e essa verdinha, que é um sangue rico em oxigênio. De suma importância também falar um pouquinho sobre a regeneração hepática, que ela é sobre o hepatócito. Desculpa, eu pulei um. O hepatócito, eles são células poliedricas, ou seja, com 6 ou mais superfícies e com diâmetro entre 20 e 35 centímetros. Quando se tem um corte que é com hemotoxilina ou eosina, que são os corantes HE, o citoplasma dele ele é principalmente dividido em grandes números de mitocôndrias e alguns retículos endoplasmáticos lisos, ou seja, ele vai ser responsável por grande parte como se fosse os soldadinhos, a parte protetora do fígado, que tem como função a proteção desse fígado. Ele vai trabalhar principalmente na filtragem, como também ele que vai estar anunciando se houver alguma coisa errada dentro desse órgão. Já a regeneração hepática, ela, apesar de ser em um ritmo bastante lento, ela ocorre a renovação celular. O fígado vai apresentar uma capacidade de regeneração extraordinária, diferente de todos os outros órgãos. Dependendo do animal, a perda de tecido hepático por remoção cirúrgica ou pela ação de algumas substâncias tóxicas vai acionar um mecanismo que os hepatócitos começam a se multiplicar muito rápido e muito constante. E vão continuar até que o órgão ele seja totalmente, ou a massa original do tecido tenha sido totalmente restaurada. Já em humanos, essa capacidade é consideravelmente, digamos que restrita, mas é de suma importância e vai residir no fato de que parte de um fígado pode ser utilizado em transplante cirúrgico. Ou seja, hoje a gente já sabe que pode ser feito, pode ser doado o fígado em seres humanos vivos. Você pode fazer essa cirurgia, não necessariamente ser uma pessoa que já faleceu, mas uma pessoa que seja compatível ou viva pode estar fazendo esse transplante de fígado devido a essa capacidade de regeneração hepática. O trato biliar, ou a bile, ela é produzida pelos hepatócitos e ela vai fluir através dos canículos biliares e dos ductos biliares, ou seja, os canais de Ehring. Os ductos biliares, eles são estruturas que se fundem
gradualmente formando uma rede que converge para a formação de ductos hepáticos, tanto o direito quanto o esquerdo, os quais se fundem para formar o ducto hepático. Após receber esse ducto cístico proveniente da vesícula biliar, ou seja, ele tem uma ligação direta com a vesícula biliar, onde o fluido vai ser transportado por esses ductos. E eles vão continuar até o duodeno, como o ducto coledoco e ducto biliar comum. Esses ductos hepáticos, císticos e biliar são comuns e revestidos por uma camada de mucosa, ou seja, células mucosas, com epitélio colunar e simples, na lâmina própria e delgada e circundante, por uma camada de músculo lisa e discreta. Essa camada muscular ela vai se tornar mais espessa próxima ao duodeno, ou seja, ela começa delgada e vai se tornando um pouco mais espessa próximo ao duodeno. E finalmente na porção intramural formam um esfíncter, ou seja, uma estrutura que tanto abre quanto fecha, que vai regular o fluido da bile para o fígado. Aqui é só um exemplo de como né, histologicamente, uma célula do fígado. E aqui também está mostrando um pouquinho sobre o sistema de irrigação, como que acontece. A gente sabe que 80% do sangue que chega lá, ele é com nutrientes e 20% a 30% ele chega oxigenado. Então, ele passa, esse azulzinho aqui, ele vai fazer por todos os órgãos pelo corpo, passando pelo fígado. Por isso que o fígado, ele é bastante conhecido como um filtro do corpo. Aqui também é mais uma imagem, né, só para demonstrar como é feito. Lembrando que a azulzinha, ela é a artéria, né, e a vermelhinha, ela é a veia. E é desta forma que acontece a irrigação. Aqui também é mais uma imagem mostrando, esse daqui é principalmente sobre os hepatócitos, que aqui a gente pode ver bastante mitocôndria, retículo endoplasmático, células, que são células de defesa, entendeu? A zona eucloides, o aparelho de Golgi, que são retículos endoplasmáticos, que são células que trabalham na defesa desse órgão. Aqui também está mostrando os ductos, né, do trato biliar, que é o ducto hepático comum, o ducto colodoinal, ducto pancreático e aqui também a bile em seu corpo total. Aqui, na verdade, é só mesmo uma curiosidade, porque nem todos o órgão fígado, ele não é padronizado em todos os animais. Então, assim, ocorre uma diferença dependendo do animal que estamos falando. Por exemplo, em carnívoros você pode observar que ele é bastante lobulado. Existem bastante repartições, bastante lóbulos aqui, a bile, né, pra gente ter referência, e ele é bem centralizado. Já em equinos, ele não é tanto lobulado, e ele ele, além de ser bastante centralizado, ele é bem diferente dos carnívoros. Já em ruminantes, ele é totalmente diferente dos carnívoros e do equino, tem pouquíssimos lobos e ele não é tão centralizado quando você faz a linha de intermédio no meio do corpo. E já de suínos, ele também é bastante lobulado, não tanto quanto dos carnívoros, e também quando você coloca ele na linha de intermédio do corpo para separação, ele não é tão centralizado. Aqui é um exemplo do que eu acabei de dizer. Os carnívoros, eles são bem centralizados, os dos suínos já não são tão, os dos equinos também não são, e os dos ruminantes, eles são totalmente pro lado esquerdo. Direito. Já a vesícula biliar, ela é um órgão oco e que tem um formato de pera.
ela é aderida à superfície inferior do fígado e pode armazenar de 30 a 50 ml de bile, ou seja, é o líquido que ela produz. A parede da vesícula consiste em uma camada mucosa composta de epitélio colunar simples e lâmina própria, uma camada de músculo liso dentro dela. Ela realmente lembra bastante uma perinha. E o tecido conjuntivo, ele tem um perímetro muscular e uma membrana serosa. A camada mucosa, ela vai conter pregas abundantes que são particularmente evidentes quando a vesícula está vazia. As células epiteliais vão ser ricas em mitocôndrias e têm um núcleo localizado no terço basal. Todas as células elas são capazes de secretar pequenas quantidades de mucos, glândulas mucosas, túbulos acinosas, e elas vão se situar próximas aos ductos císticos, sendo responsável pela secreção da maior parte do muco existente na bile. A principal função da vesícula biliar vai ser o armazenamento da bile, e ela concentrá-la por meio de absorção de água e secretá-la no trato digestivo quando se é necessário. Esse processo vai depender muito de um mecanismo de transporte ativo do sódio no epitélio de revestimento da vesícula. A contração da musculatura lisa da vesícula ela vai ser induzida pela colecistioquinina, que é aquele hormônio que ele também trabalha no pâncreas, na secreção de algumas enzimas do pâncreas, que é o hormônio que produz as células enterodrófinas, enteroendócrinas. Me desculpa, deu uma enrolada aqui. E do intestino delgado. A secreção da colecistioquinina, ela é, por sua vez, estimulada por nutrientes do intestino delgado, que é particularmente por ácidos gráficos da dieta do animal. Então, eu acho que era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Aqui é só um exemplo de como ela é, né? Como a vesícula biliar é, como ela fica posicionada no fígado, porque ela é diretamente ligada a ele. E aqui é um exemplo de quando acontece a famosa pedra na vesícula. Como que o canal, como ele procede, como que fica bloqueado, né? É a vesícula que é normal e a vesícula aqui com cálculos biliares. Isso é um problema que dá tanto em animais quanto em seres humanos e é bastante complicado, porque em equinos mesmo produz cólicas assim que pode levar o animal até a morte. Bom, era isso mesmo que eu queria falar para vocês, que foi a parte do capítulo que eu li e o que eu entendi, e eu queria agradecer muito a todos. Muito obrigado, tenham um bom dia.